Oi, pessoal. Hoje vamos começar a tratar sobre a origem do homem. Essa é uma curiosidade que bate em todo mundo, querer saber de onde veio, como veio, como surgimos, né? E nós ficamos sabendo disso, obviamente, através de estudos de vários estudiosos, arqueólogos, paleontólogos, historiadores, e que através de fósseis, de materiais, de vestígios, acabam montando esse enredo que a gente encontra nos nossos livros. Bom, sobre a origem do homem, a gente sabe que nós derivamos de antigos primatas. Aquela fala muito comum de dizer que o homem surgiu do macaco, isso não é bem assim. Aliás, não é nada assim. Porque o que nós podemos dizer é que, na verdade, o homem seria uma espécie de primo dos macacos, já que, a partir desses primatas, esses primatas foram evoluindo, até que chega um momento em que há uma espécie assim, de uma bifurcação, onde para um lado vão os macacos e para o outro lado, então, seguem os humanos. Esses lados, eles têm nomes, são nomes científicos, chatos da gente guardar, mas que é importante que pelo menos assim a gente cite uma vez. Esses dois troncos, o lado da onde derivaram os macacos é chamado de pongídeos, e para o lado da onde vieram os seres humanos eram os hominídeos. Pois bem, dos pongídeos surgiram os gorilas, os chimpanzés, os orangotangos, que seguiram o caminhar deles, sem grandes evoluções. Por outro lado, do lado dos hominídeos, aí nós vamos ter surgindo alguns gêneros, da onde os principais são os australopitecos e o gênero Homo. O que nos interessa mesmo é o gênero Homo, porque é da derivação desse gênero Homo que vai surgir, então, mais tarde, o Homo erectus e o Homo sapiens. O Homo erectus some no meio do caminho. O Homo sapiens, ele evolui ainda mais e chega no ponto de ser o Homo sapiens sapiens, ou o Homo sapiens moderno, que somos nós. E nós temos uma origem na África. Isso por conta do que a gente conhece do fóssil mais antigo, encontrado na região onde hoje se localiza a Etiópia. Ok. Só ele, então, só o Homo sapiens vai sobreviver nessa caminhada. Outra coisa que é interessante para a gente saber também, hoje em dia, desse passado, são as primeiras realizações obtidas durante toda essa evolução. Bom, esse ser que a gente já pode aí, entender como o desenvolvimento humano, ele vai passar por algumas etapas que a gente chama de paleolítico, que é a idade da pedra lascada. E por que recebe esse nome? Porque aqueles primatas, eles já pegavam pedras, batiam umas nas outras, criando lascas nessas pedras, para facilitar o uso delas, como uma ferramenta, como um instrumento que facilitasse o seu dia a dia. Então, ao bater uma pedra na outra, eles lascavam essa pedra e ficava mais fácil, por exemplo, de cortar uma carne, de cortar uma madeira, mas ainda de uma forma muito rudimentar. E esse período, com esse homem ainda muito rude, muito rústico, vai de mais ou menos 7 milhões de anos até 8 mil anos antes de Cristo. Vocês veem que o período é um período muito extenso para uma evolução relativamente muito pequena. Daí, a partir do ano de 8 mil antes de Cristo, nós passamos para o período chamado Neolítico, Idade da Pedra Nova,
traduzindo ao pé da letra. Estamos no período, então, da pedra polida. Isso demonstra que esse ser humano, ele já tinha mais elaboração ao lidar com a pedra. Ele já polia, ele já fazia com que ela ficasse mais bem acabada, e com isso a sua eficiência melhorava. Período neolítico, que vai mais ou menos do ano 8.000 anos antes de Cristo a 5.000 anos antes de Cristo, é nesse momento em que se vai descobrir a agricultura. E, junto com a agricultura, a ideia de pastoreio, a criação de animais, a domesticação de animais. Essa descoberta, tanto da agricultura, principalmente da agricultura, quanto do pastoreio, é considerada a maior revolução pela qual o homem já passou. Isso é tão marcante que ganha o nome de Revolução Neolítica. E por que ela teria sido a maior revolução? Imagina, hoje nós estamos no tempo da informática, das comunicações, e mesmo assim, a maior revolução pela qual o homem já passou foi a Revolução Neolítica, ou a descoberta da agricultura. Isso porque a agricultura fez com que a vida daquele ser se modificasse completamente. Ele, que só vivia andando atrás de comida, finalmente ele pôde parar e pensar em outras coisas. E daí, no momento em que ele para, a vida se torna mais complexa. Ele tem chance de parar e produzir coisas naquele local. Antes ele não produzia nada. Antes a grande preocupação era a busca de alimentos. Não tinha espaço nem tempo para nenhuma outra consideração. Pois bem, essa descoberta da agricultura, ela é a chave para tudo que vai acontecer na vida dos seres humanos dali para frente. Porque, ao se fixar, esse homem, então, passa a viver em grupo. Ele passa a ter uma relação social. E dessa relação social vai surgir trabalho comunitário. Do trabalho comunitário vai surgir a necessidade de alguém para comandar esse trabalho. E daí surgem lideranças. E gradativamente dessas lideranças surge um Estado, uma ideia de governo. Em suma, uma vida em sociedade. Por isso que quando vocês pegam qualquer livro de história e vai no índice desse livro, você observa que o primeiro capítulo fala na pré-história, como nós já dissemos, na proto-história. Depois, o segundo capítulo já está identificado como o período da antiguidade. E a antiguidade, ela começa, quando a gente começa a estudar, a gente estuda Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma. E se a gente comparar o nível de sociedade que a gente encontra nas cidades da Mesopotâmia ou nas cidades do Egito, se a gente compara essas cidades com o tipo de sociabilidade que a gente trata na Idade Média, na pré-história, é uma diferença brutal entre uma coisa e outra. E como teria se dado essa evolução entre o Neolítico e a Era Antiga? Esse ato a gente não tem informação, por incrível que pareça. Como que nós saímos daquela pequeníssima aldeia para cidades já tão estruturadas quanto as cidades da Mesopotâmia, como Ur, por exemplo, como Babilônia, ou as cidades do Egito? Isso ainda é uma incógnita. Só que na história, quando a gente não tem as informações, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, a partir do momento em que esse homem se tornou sedentário e ele começou a viver em sociedade,
gradativamente as condições de uma sociedade organizada começaram a surgir. E é isso que nós vamos ver na nossa próxima aula. A antiguidade, com as suas cidades, o surgimento de governos, o surgimento de líderes religiosos e o surgimento da escrita. Até a próxima, então. Tchau, tchau.